Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje tá aqui eu e Tchelinha pra gente trocar uma ideia sobre esses confrontos de volta da Libertadores, né, Tchelo? Tem mais delongas, vamos começar no confronto talvez mais definido, podemos dizer assim, que é River Plate e Colo-Colo. Quer O começar? que menos tá dando o que falar, né? O que a gente mais espera, assim, que tem um grande favorito, que é o River. Apesar do Colo-Colo não ter jogado tão mal assim quanto a gente tinha pensado que iria, né? O Colo-Colo deu uma evoluída muito grande do que vinha apresentando na fase de grupos. Uma fase de grupos, assim, bem nivelada por baixo naquele grupo do Fluminense. Mas, assim, não tem como o River Plate no Monumental de Nunes. Tá certo que o River não tá jogando tudo que pode, né? Não vem bem no Campeonato Argentino. Não passou tão fácil assim pelo Tadieres quanto eu pensava, né? Você não, né? É. Você achou que o Tadieres ia dar uma complicada, mas o River não vem rendendo tudo que pode, nem perto, na minha opinião, considerando o Campeonato Argentino, Copa Argentina, etc, no geral. E também não fez assim uma grande partida contra o Colo-Colo no jogo da ida. Mas mesmo assim, eu apostaria todas as minhas fichas no River passando. Relativamente fácil, acho que o Colo-Colo não vai conseguir aguentar. Se fosse um time talvez um pouquinho superior ao Colo-Colo diante do que não vem jogando o River, eu diria que daria um bom jogo. A torcida do River também não é tudo isso, né? Não é, tipo assim, é uma torcida argentina, né? A gente sabe como é que são os argentinos, mas não é igual uma torcida do Boca, do River, assim, tem menos pressão, etc. Mas considerando o Monumental de Nunes e elenco, não tem como a gente não apostar aqui no River passando. Eu acho que o Colo-Colo perdeu a oportunidade da famosa torcer a faca. O Colo-Colo jogou bem melhor que o River, na minha opinião, no primeiro jogo. É, e deixou essa vitória escapar, então fica muito Surpreendeu difícil, né? bastante. Exatamente. Eu critiquei tanto o Palácios, ele que fez o gol ainda do Colo-Colo, Acabou tomando um mas. gol também cedo, né, no primeiro tempo. Exatamente. Mas eu acredito que vai ser uma vitória fácil do River. Obviamente é Libertadores, então a gente não consegue garantir isso, né, Thiago? Mas Uhum. eu acredito que o River vai passar com uma certa facilidade também. Quer falar de Flu e Galo agora, Tchelinho? Quer que eu comece? Quer que Ah, eu vamos. comece? Pra você ir mais Pode tranquilo? ser, porque eu tenho mais coisa pra falar, né? Então, fechou. Cara, eu acho sinceramente que é um confronto muito bom pro Fluminense do Mano Menezes. Assim, eu acho que é um jogo que o Mano Menezes adora jogar, que é aquele jogo de contra-ataque. O Fluminense tem um time bom pra isso. E o Galo, ele é um time que ele não sabe propor jogo, né? Ele já demonstrou isso várias vezes. O Galo do Milito, especificamente, é um Galo que não sabe propor jogo. Obviamente que um time que tem Paulinho e Hulk, a gente nunca pode... E uma bola parada do Scarpa, a gente nunca pode se dar como vencido, etc. Mas eu tô muito curioso para ver esse Atlético Mineiro propondo o jogo, que é algo que eu não vi contra o São Paulo nos dois jogos. Eu não vi em vários jogos do Brasileiro. Então, assim, eu acho realmente que o Fluminense tem uma vantagem por conta disso. Por conta de poder jogar nesse contra-ataque com um time que não sabe propor tanto jogo. E querendo ou não, vem com uma vantagenzinha, né, Thiago? Sim, falando, assim, começando falando do jogo de ida, para mim foi um jogo extremamente equilibrado. Claramente o Fluminense queria muito mais a vantagem do que o Galo. O Galo veio muito cozinhando o jogo. Tinha uma saída de bola que o Fluminense estava encontrando muita dificuldade de pressionar em cima. A marcação pressão do Fluminense não estava encaixando. E o Galo diversas vezes conseguia sair tocando. E aí que entra a minha crítica ao trabalho do Milito, sabe? O Galo estava conseguindo sair muito bem de trás. Mas por que não estava conseguindo progredir mais, sabe? Com um ataque tão forte com Bernard, Hulk. Ó, tá certo que o Bernard não tá fazendo uma boa temporada nessa volta pro Galo, mas tem Hulk, Paulinho, etc. Tinha time para propor mais. Eu acho que ficou muito naquilo que a gente fala tanto do São Paulo, né? De querer ganhar o jogo e não, Uhum, tipo, sentar no empate, mesmo sim. sendo fora. Eu acho que o Fluminense estava dando condições pro Atlético tentar matar o jogo no Maracanã. O Galo tava conseguindo sair tocando a bola legal. Tava difícil o jogo do Fluminense, não tava um jogo fácil. Óbvio que o Fluminense estava chegando, o Fluminense estava tentando muito, porque estava querendo muito mais do que o Galo o resultado. O Galo veio de novo com essa estratégia de empatar. Assim, óbvio que com jogadores excelentes que tem no ataque, vez ou outra chegou com perigo, principalmente com o Hulk, né, com um jogador excepcional. Mas assim, eu esperava
Não vou dizer que eu esperava mais, porque o futebol do Milito tem sido assim, né? Mas eu queria ver mais do... Obviamente que eu, assim, queria ver entre aspas, né? Contra o Fluminense eu não quero ver, não. Mas a gente esperava, assim, no geral, todo mundo, que o Galo pudesse fazer mais, né? E eu acho que o Fluminense deu oportunidade do Galo fazer mais e o Galo não fez. Sim. O resultado acabou sendo justo porque o Fluminense quis o resultado. O Fluminense, no fim, veio com tudo pra cima. Entrou o Lima mais uma vez, fazendo gols muito importantes, o Lima, né? Bizarro, assim, entrou no meio de campo ali, fez uma ótima... Um passe do Marcelo genial, né? Tem aquilo... O Marcelo não vinha, assim, fazendo um bom jogo, mais uma vez. Dá pra ver que tá abaixo desde que ele voltou da última lesão que ele teve. Sim. Mas assim, é craque, né? Achou um passe sensacional pro Keno. O Keno foi decisivo mais uma vez, apesar de não viver um bom ano. Conseguiu fazer o gol. E assim, falando do que eu espero pro confronto da volta, acho que tá muito equilibrado ainda, tá? Eu acho que o Fluminense tem uma leve vantagem, mas muito me preocupa o que vem acontecendo com o Fluminense do Mano Menezes nos últimos jogos. Abre a vantagem e senta nessa vantagem Sim. de um jeito que não tá conseguindo segurar. Juventude, Grêmio. Lembra, nos 2 jogos contra o Grêmio, lá e no Maracanã, a gente fez o gol, saiu na frente, sentou no resultado, Tomou uma virada. deu a bola pros caras, tomamos uma virada no primeiro jogo, contra o Pereira, e no Maracanã, tomamos o gol que levou pros pênaltis. Poderia ter sido eliminado ali. Sim. Contra o Juventude agora, mesma coisa. A gente conseguiu o resultado, tava jogando muito bem, primeiro tempo muito bom do Fluminense, segundo tempo começou bem de novo, aí virou o Mano Menezes, né? Virou ali o corra pra trás imediatamente. Recue imediatamente. E aí tomou uma virada inacreditável contra o Juventude. Tá certo que, assim, os últimos 2 jogos que o Fluminense perdeu estão na conta do Felipe Melo, né? Um ex-jogador em atividade, né? Com todo respeito, assim. Muito obrigado pelo serviço que prestou ao Fluminense, principalmente no ano passado, pela liderança. Fez bons jogos com o Diniz, etc. Mas não dá mais. Já deu pro Felipe Melo. O Fluminense precisa aprender a encerrar ciclo. Mas tratando do jogo da volta, eu não acho que tá tão bom assim pro Fluminense, sabe? Pelo que aconteceu nos últimos jogos do Fluminense, eu acho que o jogo tá muito aberto. E se o Fluminense fizer de novo isso, de sentar no resultado, não querer matar o jogo e ficar totalmente na defesa, eu acho que com a quantidade de cruzamento que o Scarpa vai botar lá dentro, com a quantidade de jogada que o Hulk vai ter chance de finalizar de fora, de partir pra cima, Paulinho passando, eu acho que o Fluminense vai sofrer e não pode sentar no resultado igual vem fazendo. É uma preocupação muito grande. Então eu acho que tá muito equilibrado. Talvez 55-45 Fluminense só. Só pelo resultado da ida. Em relação à porcentagem, eu acho que eu tô um pouquinho, 60-40, vai. Mas agora eu vou falar de São Paulo e Botafogo, né? Já minha cara já até muda, né? Então começa aí, Tchelo. Assim, você vai poder falar muito mais do que eu, né? Provavelmente você vai, igual eu falei muito do Fluminense, você vai falar. Mas assim, eu vou dar a minha visão do jogo, talvez você discorde. O primeiro tempo é indiscutível, um amasso do Botafogo impressionante, que o São Paulo teve uma sorte gigantesca de não ter perdido o confronto no primeiro tempo. Concordo. O Botafogo falhou muito na pontaria. Eu achei, assim, não posso dizer que me surpreendeu, porque eu já estava esperando que o Zubeldia ia usar essa tática contra o Botafogo. Ia subir o Mas dia. sim, trazer o time todo pra trás, mas não deu resultado, né? Porque o Botafogo chegou do mesmo jeito, mesmo com o time do São Paulo todo atrás. São Paulo não se propôs a jogar no contra-ataque. E assim, eu acho que o amasso foi tão grande no primeiro tempo que o Zubeldia teve que desfazer essa tática, né, que ele já adotou algumas vezes de não jogar bola. E falou, cara, se a gente fizer isso de novo, a gente não vai aguentar no segundo tempo. E eu acho que conseguiu sim dar uma reviravolta no segundo tempo. O Caleri teve uma grande chance, Inacreditável. que não podia ter perdido de jeito nenhum, no confronto principalmente com um time tão bom igual o Botafogo. Mas, assim, o Botafogo atacou muito menos no segundo tempo, tem sido uma constante no Botafogo, essa queda no segundo tempo, né? Pressiona muito no primeiro e no segundo dá uma queda grande. A gente não pode esquecer, mais uma vez falando do histórico do Botafogo em questão de decisão, né? Isso é uma coisa muito importante de se destacar, vai ser um jogo no Morumbi, etc. Mas assim, mesmo com tudo isso, mesmo com o São Paulo tendo dado uma evoluída no segundo tempo, o Botafogo uma queda, a gente considerando esse fator do Botafogo de pipocadas, etc., eu ainda acho o Botafogo favorito, porque joga muito mais bola que o São Paulo hoje, mesmo sendo no Morumbi.
Eu. Assim, falar de São Paulo do Zubeldia pra mim é muito. Eu me sinto até um anti às vezes, sendo bem sincero, porque pra mim é. Do futebol visto em relação a elenco, pra mim o Zubeldia ele é horroroso, a respeito da palavra. Eu acho que eu não consigo ter outra palavra na minha cabeça pra definir ele. Peço até perdão pela palavra. Mas assim, o elenco que ele tem e ele jogar do jeito que ele joga, ah não, mas é porque ele soube sofrer. Gente, não existe. O Zubeldia não soube sofrer, o São Paulo não soube sofrer. São Paulo tomou O duas bolas Botafogo na não soube trave. fazer o gol. O Botafogo não sabe fazer o gol. O Botafogo meteu duas bolas na trave, beleza, uma estava impedido. O Botafogo teve inúmeras chances onde o Almada que tem uma finalização excelente, parecia que ele não estava na noite dele. No segundo tempo ele teve aquela finalização desviada, mas eu digo as finalizações do primeiro tempo. O Igor Jesus parecia que ele não estava conseguindo. Parecia que ele não tinha noção do jogo que ele estava, sabe? Então a minha esperança no São Paulo se dá nisso. Parece que o São Paulo tem. A camisa do São Paulo ajudou o São Paulo a não sair eliminado do primeiro confronto, sabe? O Caleri perdeu um gol inacreditável, querendo ou não, tirando as bolas na trave, talvez tenha sido a principal chance do jogo. Então o São Paulo, apesar de tudo, poderia ter saído vitorioso, né? Eu acho que não é nenhum absurdo a gente falar isso. E a outra esperança é que, querendo ou não, o time do Botafogo parece que ele morre, né, no segundo tempo. Passa de 60 minutos ali, parece que o time cansa muito. E, querendo ou não, o Botafogo ele fez um jogo muito desgastante contra o Fluminense, então a esperança, eu acredito, de qualquer São Paulino tá ali. Vamos ver como é que o Zubeldia planeja propor o jogo, né? Coisa que eu acho que ele não vai fazer, sendo bem sincero. E tá aí um medo que eu tenho, querendo ou não, eu acho que às vezes eu acho que ele não tem noção do time que ele tá comandando, sabe? Eu acho realmente que ele tá, em relação à camisa, com todo o respeito do mundo, mas parece que eu acho que ele tá comandando o Botafogo, sabe? E parece que ele não tá comandando um time que é 3 vezes campeão no mundo, 3 vezes campeão da Libertadores. O São Paulo nunca foi isso. Ah, não, porque o São Paulo sempre jogou com 3 zagueiros na época, na sua época, a hora com o Muricy Ramalho. O São Paulo nunca, em casa, no Morumbi, o São Paulo nunca deixou de propor o jogo. Então, assim, é muito revoltante você ver o São Paulo com talvez o melhor elenco dos últimos 10 anos. O São Paulo não consegue propor o jogo. Ele não consegue jogar bola. E aí, agora, o que todo São Paulino falava há pelo menos 4 meses atrás, ele tá colocando todas as fichas assim, que é o William Gomes. Então, tudo depende agora do William Gomes. Então, é muito difícil, muito complicado. Eu confesso que eu até às vezes não consigo formular exatamente o que eu quero falar, porque o Zubeldia ele me estressa muito, ele me incomoda muito, eu fico até inquieto, eu fico me mexendo. Mas eu como São Paulino eu vou ter essa esperança até o final. Eu acredito realmente que esse jogo ele vai para os pênaltis, porque eu não acho que o São Paulo vai propor jogo. Eu acho que o Zubeldia tá com isso em mente. Mas é o famoso, se o São Paulo passar, passamos, é isso que importa no final das contas, né? Mata-mata não se joga bonito, mata-mata se ganha. Então, Sim, com certeza. eu como São Paulino vou acreditar nisso até o final. Afinal de contas eu sei o time que eu torço, né? Diferentemente do aparentemente o técnico Zubeldia. Sobre esse negócio de não jogar bonito, mas passar, a gente tem que falar sobre o Flamengo, né? Que Exatamente. precisa, independente do que apresentar, passar lá no Uruguai, né? Exatamente, Chelo. Aí tá um confronto que a gente achava que ia ser um pouco mais tranquilo, né? Pelo menos eu posso falar da minha parte aqui. Eu achava o time do Penharol muito bom, mas eu não achava que o time do Penharol ia conseguir segurar o Flamengo no Maracanã, né? E foi muito pelo contrário. O Penharol ele fez uma partida assim excelente, né? Foi um manual Dado de que como poderia conseguir, sim. um manual de como se jogar no Maracanã em relação a contra-ataques, em relação a jogo jogado. A gente sabe que o Aguirre, eu até como São Paulino já tive o Aguirre como técnico, né? A gente sabe, eu sei como ele sabe jogar jogo assim. Então foi um resultado absurdamente excelente pro Penharol, que agora vai estar lá. Vai conseguir até jogar pelo empate na sua casa, né? E o Flamengo ele tá vindo muito mal, né, Tchelo? A gente falou muito sobre a lesão do Pedro, como que isso poderia afetar o Flamengo. E eu acredito que tá afetando, né? O Tite ele Sim. tem essa dificuldade de querer ou não propor o jogo. Então eu ainda acredito que o Flamengo ele pode passar por conta do elenco que tem, por conta do time que tem, mas eu acredito que nesse momento o favoritismo ele tá com o Penharol, né? A gente vai até fazer um vídeo sobre o trabalho do Tite no Flamengo. A gente vai esperar primeiro esse confronto, né? Sim. Mesmo se passar ou se vencer, eu acho que não vai mudar muito a opinião. Uhum. É um trabalho muito abaixo do que poderia. Óbvio que a gente não vai deixar de considerar as grandes lesões que o Flamengo teve, principalmente do seu jogador. Mas aí, tipo assim, a falta que o Pedro faz
tão grande assim, entra muito no que o Tite vem fazendo no Flamengo, que é um time com pouca criatividade. É mais ou menos bota a bola no Pedro e deixa ele resolver. É o jogador que dá as assistências, faz os gols, ele faz tudo. Era jogar a bola nele e faz alguma coisa aí, tá ligado? Óbvio que o Gerson tava jogando muito bem, que ajudava também bastante. Mas assim, é um time muito pouco criativo e com muita fragilidade na defesa, que é o que a gente não esperava nem um pouco de um time do Tite. Exatamente. E mais uma vez se mostrou muito frágil. O Penharol teve chances, inclusive, de fazer mais do que 1-0 no Maracanã. Óbvio que o Flamengo teve chances. A gente tá falando de um elenco muito bom. Teve o goleiro do Penharol fez grandes defesas, principalmente ali no primeiro tempo. O segundo tempo o Flamengo criou muito pouco, na minha opinião. O Penharol deu uma caída também, né? Preferiu mais se defender assim no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, jogando com Léo Fernandes, que nem foi o principal nesse jogo, né? Eu que adoro falar do Léo Fernandes, acho um grande jogador. Mas principalmente o Silveira, né? Jogou muito bem o camisa 11 do Penharol. Fez um salseiro ali na zaga. O Fabrício Bruno, na minha opinião, foi muito mal nesse jogo. Teve diversas chances de contra-ataque, assim. Principalmente no segundo tempo a gente via que quando o Penharol começou a substituir, que aí o negócio caiu legal, né? Entrou um camisa 9, eu não lembro nem o nome dele. Um camisa 9 entrou no lugar do Silveira. Meu Deus do céu, o cara é horroroso demais. Não tem condição. O banco do Penharol é muito ruim. E aí caiu legal e só se defendeu, conseguiu se defender. O Flamengo com muita pouca criatividade. Entrou o Carlinhos mais uma vez, não fez nada. Pra mim não é jogador de nível do Flamengo, né? O Flamengo caiu na mesma besteira que o Fluminense caiu com o Lelê. O Alcaraz entrou bem, na minha opinião. Agora, o principal que a gente pode dizer aqui sobre esse jogo da ida é a escolha do Tite em botar o Pulgar e não botar o Léo Ortiz, que na minha opinião é uma loucura. E ele ainda jogou a responsa pro Léo Ortiz, né? Falando que ele não queria jogar na posição. Pô, o Léo Ortiz ia meter essa num jogo de Libertadores. Ele jogando bem, a torcida pedindo, cara. Pô, assim, é difícil de acreditar no Tite, sabe? Eu não vou falar que ele é um mentiroso aqui, mas, pô, é difícil de acreditar nessa história, sabe? E o Pulgar não vem jogando bem no Flamengo. A torcida... Rapaz, o Chile é o penúltimo colocado da eliminatórias. A torcida do Chile quer matar o Pulgar. E o Pulgar jogou de titular num jogo de Libertadores do Flamengo. E o Léo Ortiz ficou no banco. E ele entrou, o Léo Ortiz jogou muita bola, de novo. Foi um dos melhores jogadores do Flamengo jogando pouco tempo. É inexplicável. O mais assustador é que o Tite ele sempre teve uma fama de ser muito bom com o elenco, né? E parece que nesse time do Flamengo ele tá... treta com o Gabigol, é falar mal de... Não é falar mal, mas... Falar que um jogador não quis jogar, falar outra coisa de outro, sabe? É meio estranho, não parece nem que a gente tá falando do Tite, sabe? Parece que a gente tá, sei lá, falando do Diniz de antigamente, sabe? É doideira, parece que o Tite tá perdido, ele tá desesperado, assim. Então, fica muito difícil apostar no Flamengo, sendo bem sincero. Eu acredito que apesar do elenco, o Penharol vai acabar passando. Trazendo Paulino, o que eu espero no jogo da volta, né? Eu falei muito do jogo da ida, porque pra mim, assim, eu não vou mentir aqui, galera. Eu tô com a camisa do Fluminense, vocês sabem que eu tô torcendo contra o Flamengo, obviamente. Mas, assim, o Flamengo, óbvio que o Penharol tem uma camisa gigantesca, pô, beleza, tal. Só que, pô, o Penharol deve ter... Eu não lembro direito qual foi o dado, tipo, investiu 5 milhões, assim, nos últimos 3 anos no time. O Flamengo mais de 200 milhões, tá ligado? É um negócio absurdo, o Flamengo não poderia ter perdido esse jogo. O Flamengo não é um... Nossa, assim, a criação do Flamengo foi muito ruim, assim. O Bruno Henrique tinha vezes que, assim, pô, ele tá muito abaixo esse ano De La Cruz parecia que era antes. Tava o De La Cruz fisicamente péssimo, o Arrascaeta errando tudo. Assim, o Bruno Henrique, pô, tinha vezes que ele tentava pegar a bola, assim, ele tinha que driblar 2, 3, partir pra cima, atravessava o campo com a bola, porque não tinha jogada. Chegou no momento que aí virou cruzamento mesmo, botou o Ayrton Lucas ali pra fazer uma fumaça, mas assim, muito mal. Sim. E assim, a minha expectativa, assim, não dá pra desacreditar no Flamengo por causa do elenco, né? Assim, a gente tá se apanhando nisso há muito tempo, né, já, nas análises do Flamengo, mas Faz 2 anos. eu acho que é uma coisa inevitável de se falar, é uma disparidade muito grande entre um elenco e outro. Mas eu não consigo botar mais o Flamengo como favorito lá. Ano passado também tinha um elenco melhor e foi eliminado por Olímpia, que era um time pior do que esse Penharol. Muito pior que o Penharol. O Penharol vem jogando bem, fez uma ótima oitava de final contra o The Strongest, propôs jogo, tinha muita jogada, Léo Fernandes se movimentando pelo campo. Eu não acho que o Penharol vai abdicar completamente de jogar lá no Uruguai, vai ter muita pressão na torcida, a gente sabe.
vai faltar uma águazinha ali no hotel do Flamengo. A escolta do Foguetório. Flamengo vai sumir. A escolta do Flamengo vai sumir do nada. O ônibus vai demorar 7 séculos pra chegar no estádio. Isso aí, a gente sabe como é que é, né, cara? Libertadores O é isso negócio aí. é. E aí lá, cara, vai ser no campeão del siglo vai ser uma loucura. Eu não acho que o Peñarol vai abdicar completamente de jogar. Não. E é isso aí que é o meu medo em relação ao Flamengo, é isso, né? Porque, pô, se no Maracanã deu tanto espaço, e agora? Precisando mais ainda do resultado fora de casa. Temos que Acho ver, né? o Mas Peñarol eu vai se diria que apoiar o muito. Peñarol... Eu ainda vou dizer 60-40 pro Peñarol, tá? Eu Eu ia falar acredito que 55-45, mas eu vou falar 60-40. 40, eu acredito que o Peñarol vai depender muito das bolas do seu querido Léo Fernandes, né? As enfiadas dele nesses contra-ataques, querendo ou não, com E se o time Silveira rápido, jogar, né? com o time ele rápido que o jogou. Peñarol tem, acho que vai ser uma complicação pro Flamengo. Mas acredito que é isso, né? Acredito que o Flamengo não se dá por vencido também, né? O Flamengo, como a gente já falou várias vezes aqui, tem um elenco absurdo, então caso o Flamengo passe não vai ser nenhuma surpresa, né? Vai ser surpresa pelo Nenhuma. futebol apresentado, não pelo elenco que tem. Mas acho que é isso, Se né? passar, não é favorito no próximo confronto, na minha opinião. Só se for contra o São Paulo. Será? É, irmão. Aí é uma conversa pro futuro. Primeiro São Pô, Paulo São Paulo precisa passar do fazer... Botafogo é coisa grande, cara. Pelo que vem com jogando o certeza. Botafogo. Eu falo, mano, se o Sim, São Paulo, obviamente, se o São Paulo assim, passar São do Paulo, Botafogo, pô, eu espero estar camisa errado, tá? gigantesca. Eu não tô aqui querendo ter razão em nada não, velho. Eu espero que o Zubeldia cale minha boca. Espero que o São Paulo venha, jogue bem, ganhe. Entendeu? É isso que eu quero. Eu sou São Paulino, eu não quero ter razão, não. Já diria Eu Barolo, gosto de eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. grande barulho. É, então, mas é isso. Eu gosto muito de falar dos jogos dos outros, sabe? Porque, assim, eu tô em choque com o jogo de quarta-feira. Né? Imagino. Aí eu gosto de irmão, falar dos outros que eu dou uma esquecida. Mas é isso. Rapaziada, depois dos jogos a gente volta pra comentar um pouco sobre eles também. Fechou? Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal. A gente tá começando, então a gente tá querendo crescer. Estamos se dedicando pra isso. Fechou? Abraço. Valeu. Deus abençoe. Valeu.